A paz do Senhor, dou graças a Deus, porque Ele é grande, a sua bondade dura para sempre. E nesse momento eu quero louvar a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede, poder voltar a postar um comentário de mais uma das nossas lições da CPAD. Dessa feita nós estamos aí iniciando uma série de lições aí do primeiro trimestre do ano de 2022, aqui é a lição da CPAD, lição de adulto. E nesse primeiro trimestre desse ano de 2022, nós estamos aí iniciando uma série de lições dessa primeira revista, que tem aí como um tema central, o tema maior da revista, a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Nós teremos nesse trimestre a oportunidade de estudar um pouco sobre a supremacia das Escrituras, e eu creio que serão momentos muito importantes para a nossa vida espiritual, para o nosso aprendizado, pois é um tema que de fato merece toda a atenção. Então convido você para mais essa jornada, mais esse ano de ensinamentos. Quero agradecer a todos quanto acompanharam aí o nosso trabalho durante aí todo o ano de 2021, aqueles que estão desde o início do ano, desde o início desse trabalho aqui no YouTube, e aqueles que chegaram depois, quem sabe há uma semana, um mês. Seja bem-vindo, que Deus te abençoe de uma maneira poderosa e que você seja um canal de bênção para abençoar outras pessoas através desse trabalho. Portanto, desejo para vocês aí um feliz ano novo, que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês e que vocês possam colocar Cristo como a prioridade na vida de vocês. Então vamos lá, a primeira lição. A lição de hoje, ela traz como título, primeiro eu quero aqui estar apresentando, assim de uma forma bem sucinta, que a nossa lição, uma lição muito importante. Esta é a capa da lição que nós estaremos trabalhando aí nesse primeiro trimestre de 2022, uma lição muito importante, uma lição que trouxe aqui na lição do mestre, trouxe algumas novidades quanto algumas dicas. O comentarista dessa lição do primeiro trimestre é o Douglas Batista, será aí o comentarista dessa lição, e certamente essa lição ela nos enriquecerá bastante. Já dei aqui uma olhada na lição, estudei aqui a primeira lição, como gosto de fazer, estudar cada lição no seu tempo, para que eu não possa estar entrando num comentário de outra da lição no caso do próximo domingo. Cada domingo nós temos uma lição aí preparada, e eu gosto de me deter, de ler uma lição de cada vez, para trabalhar as lições de uma maneira assim específica, detida, sem estar entrando em conteúdos posteriores, para não estar sendo muito repetitivo. Portanto, essa é a lição, uma lição que nós estaremos aprendendo aí. Como falei, o comentarista é o pastor Douglas Batista, ele é líder da Assembleia de Deus Missão, também ele é conselheiro de Educação e Cultura da CGADB, é comentarista desse trimestre. Portanto, nós vamos estar aí aprendendo sobre essa temática, que é a supremacia das Escrituras. A lição de hoje, ela traz como título, a lição de número 1, de 2 de janeiro de 2022, a autoridade da Bíblia. Logo aí a primeira lição já fala sobre a autoridade da Bíblia. É interessante nós observarmos que quando nós falamos da autoridade da Bíblia, nós temos que saber do lugar onde nós estamos falando, porque é necessário que nós entendamos que o homem, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus criou o homem, eu creio, com um livre-arbítrio, e esse homem ele escolheu e escolhe muitas das vezes afastar-se de Deus, como também ele pode escolher voltar-se para Deus através de Cristo Jesus.
E eu quero aqui minimamente falar um pouco sobre o termo autoridade, porque isso é de fundamental importância, uma vez que é o título da lição e fala sobre a autoridade da Bíblia. Nós sabemos que a autoridade, é claro que há definições, há leituras e leituras sobre a expressão autoridade, mas geralmente, dentre as várias definições que se dá de autoridade, nós podemos destacar aqui pelo menos duas definições. A primeira definição de autoridade é aquela de que parte do princípio de que a autoridade é exatamente uma distinção de uma pessoa que de fato ela tem uma formação, vamos poder dizer assim, ela tem uma certa habilidade em determinada área, e por exemplo, nessa sua área formativa, ela se torna uma autoridade no assunto. Por exemplo, alguém que estuda para medicina e se torna um especialista, por exemplo, para trabalhar com o coração, um cardiologista, e ele procura cada vez mais se especializar e conhecer tudo da área, o máximo que ele puder, essa pessoa ela passa a ser vista como uma autoridade no assunto, autoridade quando se trata do assunto na área da cardiologia, e assim as demais áreas. Então, essa é uma definição que nós podemos ter de autoridade, que é alguém que se especializou, que se formou, que se aprofundou em uma área do saber, e ele se torna uma autoridade, ou seja, alguém autorizado, alguém com capacidade, alguém que de fato pode falar de determinado conteúdo, de determinada área. Então esse é um dos sentidos de autoridade. E existe um sentido de autoridade que é o sentido que eu mais gosto de trabalhar, que é o sentido não material, o sentido não programático, no aspecto de que eu vá me especializar em uma área e eu adquira conhecimento para me tornar autoridade nessa área. Não é desse tipo de autoridade que eu queria falar em relação aqui em relação à Bíblia, em relação à autoridade num sentido mais imaterial. Ou seja, o princípio que eu parto aqui de autoridade, essa segunda definição, dentre várias que tem de autoridade, é fazer uma distinção entre poder e autoridade. Porque o poder, segundo a minha concepção, e tem outras pessoas que pensam também dessa forma, o poder ele está ligado diretamente à ideia da força, à ideia da posição que se ocupa, posição essa reconhecida pelo grupo, reconhecida pela lei, inclusive, que dá a essa pessoa o poder de fazer e desfazer, de mandar e desmandar. Então, e essas pessoas, muitas das vezes, elas são chamadas de autoridades. Porém, essas pessoas, de fato, elas são autoridades que, no sentido que eu quero tratar de autoridade aqui, elas, de fato, elas têm poder. Elas têm poder, elas foram, vamos dizer assim, autorizadas por lei ou pelo próprio grupo, separada, colocada ali para exercer a autoridade, entre aspas, ou o poder. E aí todos devem obedecer, estarem subordinados, submissos ao poder dessa autoridade, entre aspas. Porém, poder, ele está ligado diretamente à força, à potência, a essa posição de alguém fazer e desfazer. Então, esse seria o sentido de poder que eu quero distinguir de autoridade. E a autoridade, dentro de um contexto mais imaterial, eu quero trazer o conceito de autoridade como sendo a capacidade de você exercer influência sobre alguém, tendo poder ou não. Ou seja, existem pessoas que elas têm poder e que elas são temidas, elas são obedecidas,
devido ao poder que elas têm e a possibilidade e o direito de poder punir alguém, de quem sabe prender alguém, poder isolar alguém, tirar de uma posição, poder até mesmo causar um mal físico e etc. Então isso aí a gente não pode confundir esse poder da força, o poder do dinheiro, o poder da posição, o poder econômico, o poder policial, o poder de um chefe. A gente não pode confundir isso com autoridade. Então a autoridade, dentro do aspecto imaterial, é algo bem que está bem além do poder, e não se conquista a autoridade necessariamente com o dinheiro, necessariamente com a força. Existem pessoas que, por exemplo, elas são chefes e elas governam sobre as outras, elas exercem poder, que é chamado de autoridade sobre as outras, e as pessoas as obedecem pelo medo do braço, pelo medo da punição, por não sofrer alguma consequência. Então essas pessoas, esses chefes, eles são obedecidos por medo e não por consideração, não por as pessoas verem nele alguém que mereça o respeito. Então o conceito de autoridade que eu gosto de trabalhar, principalmente no âmbito das relações interpessoais, é que a autoridade é algo que você conquista. Então existem pessoas que elas têm poder, mas não têm autoridade. Existem pessoas que têm poder e autoridade. Existem pessoas que não têm poder, mas têm autoridade. Isso é muito importante, por quê? Porque o próprio contexto bíblico nos apresenta Jesus como sendo um ser que tinha autoridade sobre a morte, sobre os demônios, autoridade sobre as pessoas, podemos dizer assim. Aqueles que, por exemplo, foram prender Jesus, e os inimigos de Jesus, eles reconheciam isso constantemente, de que Jesus falava como quem tinha autoridade. Ou seja, eles reconheciam que havia um impacto na fala, na personagem Jesus, que aquilo não estava presente na vida daqueles que exerciam o poder romano, daqueles que exerciam posições que lhes dava o direito de governar, de fazer e desfazer na sociedade. Então nós percebemos, por exemplo, que existem pessoas que são chefes, e isso na área religiosa não é diferente, que elas são temidas pela posição que elas exercem. E, às vezes, na área religiosa, ela usa do nome da religião, do nome de Deus, para tentar impor medo nas pessoas, para que as pessoas lhe obedeçam. Ela invoca que são homens e mulheres de Deus, que não se pode tocar no homem, na mulher de Deus, e invoca o medo, a autoridade bíblica, religiosa, a autoridade divina, pretensa autoridade divina, para que as pessoas lhes obedeçam. Porém, se nós formos analisar estritamente falando em termos de exercer a autoridade, de ser, no caso, uma autoridade, não apenas de poder, nós vamos perceber que o poder ele está para o chefe, assim como a autoridade está para um líder. E ser líder não é necessariamente exercer algum poder ou alguma função de destaque. Então existem pessoas que elas, por exemplo, elas têm poder, elas lideram, elas são chefes, melhor dizendo, e não líder, elas são chefes. E essas pessoas elas são temidas pela posição e pelo que ela pode causar ao grupo. Porém, de fato, em dado momento, quando ela precisa de que o grupo sobre o qual elas estão chefiando faça algo que dependa, no caso, da boa vontade, dependa da simpatia, dependa do carisma, dependa da livre iniciativa das pessoas, por amor, por prazer, por consideração, elas não podem contar com as pessoas. Por quê? Porque as pessoas, no caso, obedecem esses chefes, não obedecem por prazer, não obedecem por consideração, mas obedecem por medo.
Então o chefe é aquele que ele consegue do seu subordinado a obediência, se é que pode chamar isso de obediência, pela via da força e pelo medo que ele desperta nos seus chefiados, vamos dizer assim. Já o líder não. O líder é aquele que conquista a posição de liderança e, por sua vez, conquista a autoridade sobre o grupo. Ele é obedecido, ele é seguido porque as pessoas querem fazer isso. As pessoas o obedecem, as pessoas o seguem porque ele conquistou esse espaço de liderança, de autoridade sobre as pessoas. E nós sabemos que em dados momentos existem pessoas, por exemplo, que elas têm uma autoridade no grupo no qual elas frequentam ou passam a frequentar, que mesmo não exercendo nenhum cargo, nenhuma função, uma palavra sua vale por 10 do chefe, daquele que de fato tem o poder sobre o grupo. Então é necessário que nós entendamos que existem pessoas que elas têm uma autoridade que elas conquistaram através da empatia, através do próprio espírito de liderança, a forma como elas se relacionam com as pessoas, a sua simpatia, o seu carisma, o seu poder, entre aspas, não poder força, mas o seu poder de atração, que ela consegue exercer autoridade no grupo sobre as pessoas sem necessariamente ter um título, ter uma função, ter um cargo. Então eu queria trazer esse conceito de autoridade como sendo algo que você conquista pela simpatia, pelo despertar nas pessoas o desejo de querer te seguir, de querer te ouvir, sem que necessariamente essas pessoas elas se curvem num bom sentido a você, elas queiram te ouvir, queiram seguir os teus conselhos, elas te respeitam não porque elas temem, mas porque elas são atraídas por algo que tem em você, que é exatamente a autoridade. Então nós vimos que aqueles que queriam condenar Jesus e condenaram a Jesus, eles achavam que tinham autoridade sobre Jesus, mas Jesus dizia que nenhum poder, nenhuma autoridade eles tinham sobre Jesus se do céu não lhes fosse dado. Então é necessário que nós entendamos que vai existir pessoas que elas têm autoridade, dentro desse aspecto, desse segundo conceito que eu estou trabalhando, e essa autoridade ela não pode ser confundida com a força, com a ameaça, com o poder. E aqueles que foram chamados por Deus para o ministério, ou aqueles que estão exercendo algum cargo religioso, algum trabalho eclesiástico, alguma posição de liderança, eles devem fazer uma autoanálise se eles são líderes, se eles têm autoridade, ou se de fato eles não passam de chefes, que têm o poder na mão e as pessoas, no caso, lhe obedecem por medo e não por prazer, e não por se sentirem privilegiadas e estarem debaixo da sua autoridade ou da sua chefia. Então, Jesus, ele era um ser que ele tinha, de fato, ele tinha autoridade sobre as pessoas, ele tinha autoridade sobre a morte, ele tinha autoridade, e essa autoridade não podia ser confundida com um poder político, nem mesmo com um poder, vamos colocar assim, um poder espiritual, porque Jesus, é claro que em dado momento, ele jamais deixou de ser Deus. Em dado momento, é claro que ele agia como um Deus, ele, vamos dizer assim, se colocava como um Deus, mas isso não quer dizer que Jesus, ele era seguido, não quer dizer que Jesus ele era obedecido só pelo fato dele impor medo nas pessoas. Então isso eu acho que é algo que muito deve, no caso, nos interessar, para nós analisarmos e não confundirmos poder com autoridade. Então, existem aqueles que de fato têm essa autoridade da parte de Deus, e existem aqueles que têm apenas, vamos dizer assim, poder conferido pelo próprio homem, pela religião ou por algum grupo. E em se tratando das Escrituras, quando nós falamos aqui a autoridade da Bíblia,
É necessário que nós entendamos que a Bíblia ela tem uma autoridade divina, uma autoridade espiritual, que naquele coração no qual a Bíblia ela chega, ela exerce uma transformação, ela tem uma autoridade natural de mudar a vida do homem. Porém, é necessário que nós também tenhamos um certo cuidado, porque a autoridade, como falei, a autoridade ela não é algo imposta. Pelo menos em termos bíblicos, em termos imateriais, dentro desse segundo conceito que eu estou falando, a autoridade ela não é imposta. A autoridade ela não é cobrada. Desconfie de alguém ou desconfie-se caso você tenha que estar cobrando o seu lugar de autoridade. Se você tem que estar o tempo todo reivindicando sua autoridade, porque aqui sou eu quem manda, aqui eu que sou o chefe, aqui sou eu que sou o líder, e você tem que me obedecer, isso é um sinal claro de que você não tem autoridade sobre o grupo sobre o qual você está comandando. Que aquele que tem autoridade, ele não precisa necessariamente estar dizendo que ele é autoridade, mas ele conquista essa posição de autoridade. Por que eu estou falando isso? Porque nós não podemos pegar a Bíblia e colocar a autoridade que a Bíblia tem na minha vida, que entreguei a minha vida a Cristo, que creio em Deus plenamente, creio na palavra de Deus, eu não posso querer tornar a Bíblia autoridade na vida das pessoas que não têm um compromisso com Deus, que não querem se voltar para Deus. Mas eu estou dizendo com isso que a Bíblia não é autoridade, ela deixa de ser autoridade porque alguém não obedece? Não, ela continua sendo autoridade. Mas o que eu quero colocar é que eu não posso esperar que as pessoas que não têm um compromisso com Deus, que elas respeitem a autoridade da Bíblia, que elas vivam como a Bíblia está orientando, não. Porque Deus, ele não força a ninguém, Deus ele é um Deus de amor, e o amor que nós devemos devotar a Deus, e o amor num sentido geral, nós não podemos ver amor como uma forçação de barra. Eu tenho que amar, eu tenho que fazer. Não, eu não tenho que fazer nada, eu devo ser conquistado por Cristo. Jesus me conquistou na cruz do Calvário, Cristo me conquistou com a sua morte. A palavra de Deus, toda vez que ela é lida, que ela chega ao meu coração, ela me conquista. E isso não porque eu tenha medo de Deus, porque eu tenha medo do inferno, não. Simplesmente porque há algo na Bíblia que me faz, me atrai. A palavra de Deus, ela me atrai, ela me encanta. Eu amo a palavra de Deus. Então, eu gostaria que você entendesse a autoridade da Bíblia como sendo uma autoridade divina, e essa autoridade não como sendo uma imposição da parte de Deus, partindo do princípio que eu estou trabalhando a autoridade como sendo algo conquistado, mas conquistado não pelo braço, não pela força, mas conquistado pelo mérito, conquistado pela a capacidade de poder atrair para si as pessoas, de poder fazer com que as pessoas elas sejam convencidas, elas sintam-se honradas em poder estar debaixo da autoridade de alguém. E no caso aqui está debaixo da autoridade de Deus. Então eu quero que você entenda plenamente que Deus, ele não quer impor a autoridade da Bíblia sobre você. Porque eu penso o seguinte, e para mim isso é bem claro na minha vida. Se você não consegue obedecer, se você não foi atraído pela autoridade de Cristo, que é a palavra maior, que é o verbo encarnado, se você não se sente submisso, se você não ama a autoridade divina, você também terá dificuldade de se comportar diante da autoridade da palavra escrita. A palavra viva, ela vem em primeiro lugar, ou ela deve vir em primeiro lugar do que a palavra escrita. Porque tudo aquilo que aponta na Bíblia e que apontava antes de Cristo ele se tornar, encarnar, se tornar homem para nos redimir, tudo apontava para uma autoridade espiritual, para a autoridade de Cristo. A Bíblia toda ela gira em torno da autoridade de Cristo, gira em torno de Deus. Então, se alguém não consegue respeitar a Deus, submeter-se à autoridade de Deus, também não se submeterá à autoridade da Bíblia, da palavra de Deus. Espero que vocês tenham me entendido, para que nós possamos minimamente
perceber qual o sentido de autoridade da Bíblia, porque tem pessoas que zombam da Bíblia. Para eles, a Bíblia não é uma autoridade. Nós não podemos forçar essas pessoas a verem a Bíblia como autoridade. Tem cristãos que não estão nem aí para a Bíblia, gosta de louvor, gosta de eventos, gosta de oba-oba, gosta de movimentos de cura, de libertação, de revelações, etc., mas não gosta da palavra de Deus. Não vou julgar ninguém, porque não fui chamado para ser juiz, mas no mínimo, é questionável a firmeza espiritual dessas pessoas que rejeitam, em primeiro lugar, a autoridade de Cristo e, em segundo lugar, a autoridade que a Bíblia reivindica para Cristo. Então, amar a Cristo, por exemplo. Ah, não, mas eu não gosto da Bíblia, mas eu gosto de Cristo. Isso isso é totalmente paradoxal. Porque a Bíblia diz, o próprio Jesus diz que as Escrituras testificam dele, sobre ele. Então, dizer que ama a Cristo, mas detesta, mas não se simpatiza com a palavra de Cristo, com a voz de Cristo que está nas Escrituras, com a voz de Deus que está na palavra como um todo. Quando eu falo a voz de Deus, é claro, a gente sabe que tem momentos na Bíblia que existe um momento de fala do homem, um momento de fala de um espírito maligno, um momento de fala de Satanás, mas todas as falas que ali estão, elas foram permitidas que elas fizessem parte da composição da Bíblia como um todo. Mas a voz de Deus na Bíblia, e nós sabemos que há momentos que há falas de Deus e profecias de Deus falando com o homem, e nós não podemos dizer que nós não nos dobramos à voz de Deus na sua palavra escrita, mas que nós nos dobramos a Deus. Gostar de alguém e não gostar de ouvir a voz de alguém é algo que não se pode, não é concebível. Então é necessário que a pessoa que eu ame, eu queira estar perto dela e eu queira ouvir a sua voz constantemente. Então é nesse aspecto que eu estou falando. Não respeitar a autoridade da palavra escrita, não respeitar a autoridade de Deus, elas são sinônimos. Eu não posso dizer que eu amo a Cristo, mas ao mesmo tempo eu rejeito a sua palavra, a autoridade da sua palavra. Alguma coisa está errada. Então aqui vamos tomar aqui a autoridade da Bíblia como sendo a autoridade para aqueles que de fato foram conquistados por essa autoridade. Não estou dizendo que a Bíblia não seja autoridade. E dizer que a Bíblia ela não tem autoridade seria o mesmo dizer que Deus ele não tem poder, ele não tem autoridade. Se os homens obedecem a Deus, reconhecem a autoridade de Deus ou não, isso é outra coisa. A soberania de Deus ela está acima do reconhecimento humano. A autoridade da Bíblia está acima do reconhecimento humano. Agora, o que eu quero deixar bem claro é que Deus ele não está impondo a sua autoridade, a autoridade da sua palavra às pessoas que elas são obrigadas a estarem debaixo dessa autoridade que tem sinônimo, no caso aí, de poder, esse âmbito de autoridade. Então aqui eu parto do princípio dessa autoridade, vamos dizer assim, buscada, dessa autoridade amada, dessa autoridade de fato desejada por alguém. Esse é o aspecto que eu quero trabalhar de autoridade. Então um cristão que se diz verdadeiramente cristão e que não se sente debaixo da autoridade de Deus e da sua palavra, ele tem que rever os seus conceitos de cristãos. Bem, então o texto, isso é o título da lição, gastei todo esse tempo para comentar só a expressão autoridade, então a autoridade da Bíblia. O textuário nos apresenta: bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Que o salmista está dizendo que é bem-aventurado, que é feliz o homem que ele procura trilhar os caminhos do Senhor e andar na lei do Senhor. E aqui nós tomamos lei do Senhor como a palavra do Senhor. Que é claro que o salmista está falando do seu contexto, da lei, dentro do seu contexto, ali a lei dada por Moisés, ali também os profetas, etc. Mas, num sentido geral,
Quando nós falamos da lei do Senhor na Bíblia, existe a lei no sentido da lei de Moisés, existe a lei no sentido do Antigo Testamento, e existe a lei no sentido da palavra da Bíblia como um todo. Então aqui eu quero trazer entendimento de que são bem-aventurados aqueles que andam, que trilham os caminhos retos e andam na lei, na palavra do Senhor, no sentido da palavra como um todo, como nós cremos, como eu creio na Bíblia como uma palavra de Deus como um todo. Bem, aí a verdade prática, ela vai dizer o seguinte, que a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Eu acho bem interessante porque a Bíblia, ela é a autoridade final na regra de fé e prática do cristão. Por quê? Porque quando nós falamos de fé, a Bíblia diz que nós vivemos pela fé, que aqueles que aproximam de Deus têm que aproximar pela fé, pela via da fé. Eu não posso cobrar isso das pessoas que não querem Deus, das pessoas que não se aproximaram de Deus. Eu não posso esperar que essas pessoas vivam pela fé e as suas práticas evidenciam a fé em Deus. Eu não posso esperar isso. É necessário que nós deixemos bem claro que para o cristão, para aquele que de fato foi alcançado pela graça de Deus, a Bíblia é o seu manual de fé e prática. Para esses, a Bíblia é o manual de fé e prática. Aqueles que não respeitam a autoridade da Bíblia, aqueles que não têm o conhecimento de Deus, eu não posso cobrar que eles reverenciem, que eles se dobrem diante de Deus pela fé e diante da sua palavra. Indo para a leitura bíblica em classe, está no Salmo de número 119, o verso 1 ao verso 8, que nos diz o seguinte, primeiro verso do Salmo 119, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Salmo 119, a partir do verso 1 até o verso 8. Apenas 8 versículos aí do Salmo 119. Primeiro versículo. Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Aquilo que nós já vimos aí no texto áudio. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Então aqui o texto bíblico, ele começa aqui o salmista apresentando que são bem-aventurados aqueles que trilham, ou seja, que andam pelos caminhos retos, bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. E eu acho interessante esse texto, porque ele já traz aí a memória, no primeiro verso, que os caminhos do Senhor são caminhos retos, não são caminhos tortuosos. A ideia de reto aqui, a gente pode trazer a metáfora do caminho, você andar num caminho reto, você tem um destino certo, você já, como se quer de longe, já enxerga o seu alvo, para aonde você quer chegar. O caminho tortuoso, ele não te dá muito uma visão, ele não te dá uma visão precisa do alvo, a depender da tortuosidade do caminho. Mas no caso aqui, o texto bíblico diz que o caminho do Senhor ele é reto, ou seja, nós não podemos cochear em dois pensamentos, porque há um só Deus, há um só Senhor, há um só Salvador, e não há atalhos para se chegar a Deus. O caminho para Deus é reto, e esse caminho é Jesus. Estando em Jesus, esse é o caminho reto para se chegar a Deus. Então o caminho do Senhor ele é reto, e é bem-aventurado aqueles que trilham esse caminho, porque eles chegarão no destino certo, no destino seguro, e eles então eles vão andar na lei do Senhor. Porém é necessário que nós tenhamos cuidado. Por quê? Porque a religião, às vezes, ela coloca subterfúgios, ela coloca atalhos, ela, no caso, às vezes desvia o olhar do homem de Deus para os preceitos humanos, e a religião ela não é um caminho reto. Nós não podemos confundir a religião com a lei do Senhor como um caminho reto. Quando o texto aponta que bem-aventurado aqueles que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor, em síntese, o que as Escrituras nos apresentam é que o próprio Jesus ele é a porta, ele é o caminho e ele é o final do caminho. Ele diz que ele era o caminho, a verdade e a vida, e ele também era a porta. Então o caminho reto é o próprio Jesus. A Bíblia nos aponta para Cristo, a Bíblia testifica de Cristo, louvado seja Deus. Então aí o verso 2, ele diz, bem-aventurados que guardam os seus testemunhos, o que está na lei do Senhor, e que buscam a Cristo, buscam ao Senhor de todo o coração. A ideia aqui de buscar o Senhor de todo o coração é buscar o Senhor sem reserva.
Aqui já começa a fazer sentido o que eu falei de autoridade, separando a autoridade de poder, que diz que aqueles que trilham o caminho reto, eles buscam o Senhor de todo o coração. Um empregado, alguém que está debaixo de uma chefia, ele não obedece ao patrão, ao chefe, de todo o coração. Ele obedece porque ele tem lá os seus interesses e também ele teme lá as possibilidades de ameaças, os dividendos de não obedecer a um chefe. Mas o líder, ele é seguido, o discípulo segue o mestre, essa figura do mestre também é muito interessante, pode fazer um paralelo com o líder. Ele é seguido por amor, porque alguém quer, porque alguém tem prazer em seguir. Então nos diz o texto que bem-aventurado aqueles que guardam os testemunhos do Senhor e que o busca por amor, o busca de todo o seu coração. Então esse é o conceito de autoridade que nós temos aqui nesse contexto aqui desse salmo. Aí o verso 3 diz o seguinte: e não praticam a iniquidade, mas andam em seus caminhos. Então aqueles que servem ao Senhor não praticam a iniquidade, por quê? Porque amam ao Senhor, mas andam no caminho do Senhor. E a ideia aqui de não praticar iniquidade não é que aquele que serve a Deus ele se torna santo, impecável, nada disso. Porque essas pessoas elas procuram viver para fazer a vontade de Deus, a despeito dos seus pecados, das suas fraquezas, elas não têm prazer em pecar. O prazer dela é, como o salmista diz, estar na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então aqueles que foram alcançados pela autoridade de Deus, que andam no caminho do Senhor, eles procuram não praticar a iniquidade, mas sim andar nos caminhos do Senhor. Procura dizer não à sua vontade, ao seu eu, e se esforçar para andar nas veredas, nos ensinamentos do Senhor. O verso 4. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Que o salmista, como alguém que foi alcançado por Deus, ele diz, olha, os seus mandamentos foram ordenados para que nós com diligência, ou seja, com cuidado, com vigilância, com afinco, com entrega, nós pudéssemos observá-los. Esse é o testemunho do salmista Davi. Aí o verso 5, tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder observar os teus estatutos, ou seja, tomara que eu consiga de fato, que eu não seja levado pelo meu coração, pela vista dos meus olhos, que eu possa andar nos teus caminhos, de maneira que eu consiga observar os teus estatutos. Esse é o testemunho do salmista. Ao verso 6 ele vai dizer, então não ficaria eu confundido, ou seja, se eu procurar pautar a minha vida, guiar a minha vida pelos teus ensinamentos, eu não ficarei confundido. Confundido com o quê? Principalmente no aspecto religioso, no aspecto espiritual. Quantos estão aí sem saber o que fazer, que não acreditam mais em nada, porque é tanta religião, tantos argumentos, tantas falácias, tantas ideologias, tantos ritos, acabam fazendo com que essas pessoas, ao invés delas terem um entendimento melhor de Deus, elas ficarem confusas, confundidas e não conseguirem nitidamente enxergar qual caminho elas devem seguir. E o caminho é Cristo. O caminho não é a religião evangélica, não é a católica, não é a espírita, o caminho é Cristo. E que essas religiões elas possam entender que o papel delas é tão somente apontar a Cristo. Elas são apenas meio e não fim em si. A religião não é um fim. A religião não é um fim em si, a religião é um meio que aponta o homem para Deus. Assim como as escrituras sagradas é um meio, é a palavra, é o meio pelo qual o homem chega a Deus, que é o nosso fim, é a Cristo que é o nosso fim. Então é importante nós colocarmos isso em prática. Então ele vai dizer, olha, então não ficaria confundido, atentando eu para os teus mandamentos. Se eu atentar para a tua palavra, para os teus mandamentos, se a minha vida for dirigida pela tua palavra, pela luz dos teus ensinamentos, eu não ficarei confundido. Aí o verso 7, louvar-te-ei com retidão de coração, ou seja, com amor, de verdade, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Isso aqui é muito importante. Porque aqui o que o salmista está dizendo, que o louvor
reto, o louvor verdadeiro, o louvor sincero, um louvor de coração, como ele diz, louvar-te-ei com retidão de coração, ou seja, o verdadeiro louvor, e aqui louvor nós vamos tomar aqui como adoração, a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor, só é possível quando alguém de fato ele tenha aprendido com Cristo. Quando, como o salmista diz aqui, quando eu tiver aprendido os teus justos juízos, ou seja, se você quer melhorar a tua relação com Deus, se você quer melhorar a tua adoração, se você quer melhorar o teu serviço para Deus, aprenda mais de Deus. E um dos meios que nós aprendemos de Deus é por meio, sendo redundante, da sua palavra. Então aqueles que de fato eles querem melhorar o nível da sua adoração, o nível do seu louvor, o nível da sua comunhão com Deus, isso só é possível se ele aproximar da palavra de Deus, se ele aproximar-se dos ensinamentos divinos, porque é a palavra que vai estar testificando de Deus, não somente a palavra, existe a natureza, existem outros meios que Deus fala com o homem, mas a palavra é o principal meio que o próprio Cristo, o próprio Deus deixou, para que nós pudéssemos aprender de Deus, como nos aproximar de Deus, como servirmos melhor a Deus. Ao verso 8, observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Ou seja, eu vou observar os teus estatutos, o salmista está dizendo, não me desampares. Nessa caminhada, enquanto eu estou aprendendo a observar os teus estatutos, tenha paciência comigo, não me abandones, não me desampares totalmente, não deixe que eu venha a perecer, para que eu possa aprender de ti para te servir melhor. Louvado seja o nome do Senhor. E a introdução da lição, vamos então agora para a introdução, nos apresenta o seguinte: a autoridade da Bíblia fundamenta-se em seu autor, que é Deus. Então, a autoridade da Bíblia, a Bíblia é um livro de autoridade, de fé e prática do cristão, porque o seu autor é Deus. Não, mas não foi homens que escreveram, sim, homens que escreveram, porém inspirados por Deus. Aí cerca de mais de 40 escritores, um período de cerca de 1.500 anos, aí em duas línguas principais, o grego e o hebraico, tem aí o aramaico e outros dialetos, mas escrito por pessoas diferentes, em épocas diferentes, culturas diferentes, porém essas pessoas, elas escreveram sob a inspiração do Espírito Santo. E há uma linha que ela perpassa de Gênesis a Apocalipse, que traz uma unidade da mensagem. E toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela aponta para Cristo. Ela aponta para a redenção do homem de Gênesis a Apocalipse. E é impossível que o homem ele consiga produzir um livro como esse, em épocas diferentes, em contextos sociais, econômicos, históricos, totalmente diferentes, a ponto de que agora esse livro ele possa ser, esses livros, que a Bíblia é um conjunto de livros, eles possam ser reunidos e ter uma unidade, ter uma linha mestra, falar de um único personagem que é Jesus Cristo. Então tudo na Bíblia aponta para Jesus e a redenção através de Cristo. E isso homem nenhum, livro nenhum, jamais pôde ou poderá fazer. Portanto, a Bíblia ela é autoridade porque o seu autor é Deus. Portanto, a Bíblia é a palavra é de Deus escrita. Assim sendo, a autoridade dela depende total e exclusivamente do Altíssimo e não dos homens. Desse modo, além da Bíblia, a igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. Então, a igreja, o cristão, ele não pode, não deve, não tem uma outra fonte de autoridade que ele deva beber a não ser a Bíblia. Não é fonte de autoridade o pastor, não é fonte de autoridade um concílio, não é fonte de autoridade um papa, não é fonte de autoridade um irmão que tem revelação, que fala em língua. Não, a fonte de autoridade é a palavra de Deus. As revelações, as línguas, as profecias, elas devem ser julgadas à luz da autoridade da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Portanto, a igreja ela não possui um outro manual de fé e prática, um outro livro de autoridade, e nessa lição nós vamos exatamente estudar sobre isso, no caso sobre a autenticidade, sobre a mensagem revelada da palavra de Deus. O primeiro tópico da lição é a origem da Bíblia e a revelação divina. Primeiro subtópico, a origem da Bíblia. Pedro enfatiza que os escritos sagrados não têm sua origem nos homens, mas no próprio Deus.
Isso aqui é muito interessante. Pedro vai falar que os escritos sagrados não têm origem no homem, mas no próprio Deus. Aí em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, nos diz o seguinte: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura, ou seja, nenhuma profecia, nenhuma palavra da Escritura, nenhuma profecia inserida nas Escrituras, ela é de particular interpretação. Aqui eu faço uma observação, quando diz aqui que nenhuma profecia é de particular interpretação, a gente pode fazer uma leitura não. Então, para interpretar a profecia, eu preciso da inspiração divina. Sem dúvida, preciso da revelação divina, melhor dizendo. Sem dúvida, mas a ideia é que quando o texto apresenta que nenhuma profecia é de particular interpretação, a primeira coisa que dentro de um contexto bíblico maior que nós temos que entender é que nenhuma dessas profecias elas veio da vontade do homem. Então, ou seja, nenhuma profecia ela é de fonte particular do homem. A fonte da profecia é Deus, é o Espírito Santo, como também a sua interpretação, já que ela veio de Deus, ela também deve vir de Deus. Esse é o sentido para nós entendermos quando o texto diz que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ou seja, eu não devo dar minha interpretação, não. Eu vou julgar, existem aqueles, por exemplo, que julgam sonho, aí não, esse sonho que você teve, a interpretação é essa. Mas quando vem de Deus, seja um sonho, seja uma visão, seja uma profecia, se a fonte é Deus, a interpretação também ela tem que vir de Deus. Ela não é de particular interpretação. Isso aqui para mim é fundamental. Portanto, a Bíblia ela não é de uma fonte particular, ela é de Deus. E a sua interpretação, com as profecias nela inserida, deve buscar-se essa interpretação no próprio Deus pela instrumentalidade do Espírito Santo. Portanto, nenhuma profecia é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem. Não, vou profetizar aqui como muitos fazem na atualidade. Eu tenho muito temor e tremor diante das coisas de Deus, e eu vejo com tristeza quando as pessoas elas usam do púlpito, usam da mídia, e às vezes para tentar causar um sensacionalismo na igreja, no povo. O ser humano ele é emotivo, todo ser humano, uns em grau maior, outros menores, e o ambiente religioso ele é muito fértil para a emoção. E nós sabemos que, infelizmente, existem aqueles que, ao pregar, está dizendo que Deus mandou dizer isso, Deus mandou dizer aquilo, quando, na maioria das vezes, Deus não mandou dizer nada. Não mandou dizer nada. Por que não pregar apenas a Escritura e deixar que o Espírito Santo ele fale ao coração das pessoas? Por que querer ajudar Deus? Por que querer ajudar o Espírito Santo? Está dizendo que Deus mandou dizer quando Deus não mandou dizer nada. Que você está vendo coisa quando, de fato, você não está vendo nada. Infelizmente, isso tem se tornado uma prática comum em quase todos os âmbitos, religiosos, quando nós percebemos, com as devidas, é claro, e honrosas exceções, de pessoas ao estarem pregando, dizer que Deus mandou dizer aquilo, Deus mandou dizer aquilo outro, quando na verdade Deus não mandou dizer nada. São chavões, são técnicas para poder atingir o emocional das pessoas, para que esses que pretensos homens e mulheres de Deus sejam vistos como mais espirituais do que os outros, como sendo alguém que tem uma ligação mais direta com Deus, quando na verdade você que prega, você que ensina, você que é líder, se preocupe apenas em falar aquilo que está na palavra de Deus. Deixa que o Espírito Santo fale ao coração das pessoas. Já aqueles que ao pregarem fazem tanta propaganda de que Deus vai fazer, de que Deus vai realizar, de que vai acontecer isso e aquilo outro, e as pessoas ficam a mensagem toda esperando o que vai acontecer, esperando e não acontece nada. E aí começam a apelar que a igreja está fria e que Deus está falando e que Deus mostrou. E na verdade, boa parte do que está falando não passa de uma farsa, não passa de uma mentira, não passa de um teatro. O homem de Deus, aquele que foi chamado por Deus, não foi chamado para exercer um teatro, para estar usando uma máscara e exercer um papel de animador de plateia, de animador, de motivador das emoções da igreja, daqueles que estão ali querendo ouvir algo, uma palavra de autoestima, querendo que o seu ego seja massageado. Não, você fale a palavra de Deus. E deixe que Deus ele se encarregue em falar aos corações da pessoa. Se houver um movimento que leve as pessoas a se emocionarem, a chorarem,
que isso seja causado não pelo tom da tua voz, não pelas sugestões psicológicas que você esteja usando, mas que esses efeitos sejam causados em cada coração pela autoridade da palavra de Deus, por uma intervenção do Espírito Santo. É claro que cada pessoa recebe a graça, a visita, a manifestação do Espírito Santo, cada pessoa vai reagir de maneira diferente, de acordo com o seu emocional, de acordo com o seu temperamento, de acordo com os seus sentimentos. Mas deixe que Deus fale e não queira você falar no lugar de Deus. É o que eu te aconselho, a palavra te aconselha. Portanto, a profecia nunca foi produzida por vontade de homem, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então é nesse sentido que a Bíblia ela é autoridade, ela não é de particular interpretação, a profecia que está na Bíblia, porque esses homens eles receberam de Deus aquilo que eles entregaram, como o próprio apóstolo Paulo costumava dizer. Bem, aí na sequência, Paulo corrobora essa afirmação de 2 Pedro, ele corrobora que a mensagem bíblica ela veio do alto. Aí 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, é um outro texto também muito interessante, que vale a pena nós estarmos meditando aí em 2 Timóteo, capítulo de número 3, o verso 16, que ele vai nos apresentar o seguinte: toda a Escritura, não é parte, é toda a Escritura, ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então aqui o que Paulo está dizendo, corroborando aí com Pedro, ele diz o seguinte, que toda a Escritura ela é divinamente inspirada por Deus. Ela é inspirada e ela é proveitosa. A ideia de ser proveitosa, aqui o termo proveitoso, pode entender no sentido, na palavra que a Escritura ela funciona. O que é uma coisa que tem proveito? É uma coisa que serve, é uma coisa que funciona. Então a Escritura toda ela é inspirada por Deus e ela funciona, ela é proveitosa, ela serve para o quê? Para ensinar. Então aqueles que buscam a palavra de Deus, eles são ensinados. Ensinado como? Para quê? Para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus, para andar nos caminhos do Senhor. Então a Escritura ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para trazer a disciplina, a exortação. E lembrando que exortar não é matar alguém, é pelo contrário, exortar é tomar pela mão e ajudar a levantar. As Escrituras servem para isso. Então ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir, dar instrução em justiça. E justiça aqui toma como retidão, como aquilo que é correto, aquilo que deve ser realizado por aqueles que dizem servir a Deus. Então esse é o testemunho aqui que também Paulo dá sobre as Escrituras. Também os apóstolos ensinam que a Bíblia foi escrita por homens, porém debaixo da inspiração e supervisão divina. Em 1 Coríntios, também nós temos um texto que vale a pena aí nós lermos, nós estamos meditando nesse texto. Aí 1 Coríntios, capítulo de número 2, o verso 13 e 14, 1 Coríntios 2, 13 e 14, nos diz o seguinte, as quais, vamos no verso 12, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de que compreendamos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Aqui é o apóstolo Paulo, que foi um grande sábio, mas ele está testemunhando que o que ele fala, o que os apóstolos falam, ele está dizendo em nome dos apóstolos. Nós falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas nós somos ensinados pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com coisas espirituais, não misturando o espiritual com o material, não querendo entender o mundo espiritual através de uma visão carnal, humana, material, mas as coisas espirituais são entendidas espiritualmente e as coisas materiais são entendidas no campo material. Então ele está dizendo o quê? Não confundindo coisas espirituais com coisas materiais, entendeu? E ele vai dizer, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então a Bíblia,
Ela, mais uma vez, ela é defendida como tendo uma origem divina e, portanto, para entendê-la é necessário que nós estejamos submetidos também à direção, à autoridade do próprio autor da Bíblia, que é Deus. Portanto, as Escrituras são a revelação que Deus fez de si mesmo. Dessa maneira, por ter a sua origem em Deus, a Bíblia é portadora de autoridade. É por isso, constitui-se única regra infalível de fé e prática para toda a vida e o caráter do cristão. Nossa declaração de fé professa que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação divinamente escrita, dada pelo Espírito Santo para toda a humanidade. Essa é a profissão de fé de toda igreja genuinamente, verdadeiramente cristã, que a Bíblia é a única revelação, é a única palavra inspirada por Deus, dada pelo Espírito Santo para a humanidade. É a carta de Deus para a humanidade, é o único manual de fé e prática, é exatamente a palavra de Deus. Então nós vimos aqui um pouco sobre a origem da Bíblia. Aí o segundo subtópico fala sobre a revelação geral, ou seja, Deus ele se revela de várias formas ao homem, e nós aqui, a lição vai destacar a revelação geral e a revelação especial. Então, na revelação geral, o comentarista aqui nos apresenta, chama-se revelação geral aquela em que Deus ele se fez conhecer em toda a parte por meio de quê? Da história, por meio do universo e por meio da natureza humana. Então, a revelação geral, Deus ele se revelou e se revela assim de uma forma geral através da história da humanidade, através do próprio universo e através do próprio homem, da natureza do próprio homem. São formas gerais de Deus se revelar à humanidade. E aí a primeira letra aqui, o primeiro tópico dentro desse subtópico, tem aí a revelação de Deus na história. Deus se revela pela sua soberania. Então, durante a história da humanidade, Deus ele tem se revelado pela sua soberania. Ele revela exatamente em colocar e tirar reis, em mover as forças da natureza, em manter o mundo por ele criado. Então Deus, na história do homem, na história da humanidade, Deus ele tem se revelado. A soberania de Deus tem se revelado na história do homem, desde quando o homem ele se organiza em comunidade, desde quando o homem existe, desde quando o homem passou a construir a sua história. E aqui história, quando fala assim, Deus se revela a soberania na história, não é apenas a história escrita, que nós sabemos que dentro do campo dos estudos historiográficos tem-se como história a escrita, aquilo que está escrito no papel. Mas mesmo antes da escrita, a história humana já existia, só não era registrada. E Deus ele é um Deus que ele está bem antes da escrita e perpassa por toda a escrita e todos os povos e toda a história. Então Deus ele é um Deus atemporal. Bem, então na história, Deus se revela pela sua soberania. Ele controla o curso dos acontecimentos, remove e estabelece governos e nada acontece fora da sua vontade. Aqui é interessante uma observação, antes de nós lermos um texto bíblico, é que na verdade Deus ele jamais perdeu o controle da história, o controle do mundo, da humanidade, do mundo por ele criado. Mas isso nós não podemos tomar como um determinismo, como um fatalismo, como se Deus ele não desse ao homem o livre-arbítrio e Deus, o homem estivesse como um autômato, destinado a fazer aquilo que Deus predeterminou. Não é nesse sentido. Nós sabemos que Deus, de fato, ele controla o curso da história, ele controla o universo, os acontecimentos, porém, muito daquilo que acontece no universo, por exemplo, coisas que muitas das vezes levam os homens a questionarem, mas Deus não é bom, Deus não é amor, porque está acontecendo isso e aquilo outro. Isso faz parte da soberania de Deus no tocante à própria liberdade, ao livre-arbítrio que ele deu ao homem. Então Deus deu ao homem a autoridade para poder governar o mundo, governar as coisas, para poder escrever a sua história dentro dos limites por ele estabelecidos. E às vezes o homem ele não obedece, o homem ele não respeita a autoridade divina, ele quer viver como se ele fosse o seu próprio criador, e nisso vem as consequências que nós experimentamos. Então tudo aquilo que é de ruim, nós podemos debitar na conta da própria humanidade, do próprio homem.
A humanidade, ela se levantou contra Deus em Adão. E alguém diz, não, mas eu não tenho nada a ver com isso. Mas a humanidade era Adão. Em Adão, todos nós estávamos fazendo o que nós fizemos e continuamos fazendo. Daí Cristo veio para restaurar a humanidade perdida, afastada de Deus. Porém, mesmo o homem tendo livre-arbítrio, tendo uma liberdade, vamos dizer assim, para atuar dentro dos limites pré-estabelecidos por Deus, mas nesses limites ele pode agir, e a história do homem é o homem quem a constrói dentro dos limites estabelecidos por Deus, eu penso dessa forma, porém, em dados momentos, por amor à humanidade, Deus interfere na história. Ele interfere tirando reis, levantando outros, abatendo orgulhosos, evitando que o homem se autodestrói, porque uma vez que o homem pecou e ele afastou de Deus, se Deus deixasse o homem ao encargo da sua própria liberdade, da sua própria vontade, o homem já teria se autodestruído há muito tempo. E olha que o que nós vemos aí na atualidade, o homem destruindo a natureza, e hoje a natureza respondendo à destruição do homem, exatamente, é o preço que o homem paga por não saber usar a sua liberdade. Até quem diz que o nosso maior bem é o nosso maior castigo, que é a liberdade, mas Deus não quis e nem quer que nós sejamos como robôs. Deus ele deu ao homem uma relativa liberdade. Porém, o que nós percebemos hoje, por exemplo, a realidade que nós estamos vivendo aqui no país, e mais especificamente aqui na Bahia, em Minas, essas grandes enchentes acabando aí, levando muitas vidas, acabando casas, territórios, etc. Se nós tivéssemos assim um pouquinho de sensibilidade, nós iríamos perceber que, por exemplo, em que local nós estamos tendo essas enchentes? Quais são os locais geograficamente falando? Quais são os locais? Como eram antigamente esses locais? Você já parou a perceber, antes do homem não respeitar os limites da natureza, de poder mexer na natureza, destruir a natureza, construir onde não deve construir, ele querer fazer a natureza corresponder às suas necessidades, não se adequar à realidade da natureza? Já percebeu que a natureza ela está respondendo a isso agora? Em muitos lugares, por exemplo, onde, por exemplo, eu nasci num local no sul da Bahia, e onde nós estamos vivenciando essa, vamos dizer assim, essa calamidade, que lá onde nós morávamos enquanto criança era um local lindo, maravilhoso, que era cortado por um rio, toda a fazenda, a extensão, todas as fazendas ali eram cortadas por um rio. E há um tempo atrás, quando passei por lá algumas vezes, a gente percebe o quê? Percebeu que há mais de 20 anos, no mínimo, aquele rio secou, aquele rio acabou, não há nem vestígio de que ali foi um rio. Mas ali tinha um rio, a natureza ali passava um rio. Então, quantos lugares, por exemplo, que eram nascentes, era lugar, o curso do rio, e as pessoas invadiram, construíram, desmataram, e simplesmente agora, como diz aí um poema, aí o clamor de um rio, se não me falha a memória, que a água ela só quer passar. Então o rio, os rios que foram uma bênção para o homem, no caso no passado, que ele usava para tirar o seu sustento, o alimento do rio, para a navegação, para a sua sobrevivência, quando o homem vivia em harmonia com a natureza, o rio era uma bênção. E por que agora se tornou uma maldição para muitos? Porque ele vem destruindo casas, destruindo plantações, etc. Será que é a natureza que tornou ruim ou nós que nos tornamos tão ruins, que interferimos tanto na natureza que agora o rio ele quer passagem, mas ele encontra pela frente os nossos prédios, as nossas casas, as nossas riquezas? É necessário também nós pensarmos nisso. É necessário nós pensarmos nisso, que desde quando o homem ele deixou de viver, ele passou a viver, melhor dizendo, uma vida sedentária, e ele perdeu essa unidade com a natureza, que Deus criou o homem para viver da natureza, para cuidar da natureza, não para destruir a natureza, não para fazer com que a natureza corresponda às necessidades que o homem está criando constantemente. Que uma coisa é as necessidades naturais do homem, outra coisa é que o homem hipermoderno, ele cria necessidades. E para corresponder às suas necessidades, ele está forçando a natureza a corresponder às suas necessidades. Esse é o preço do nosso progresso. Então deveríamos parar para pensar nisso. Deveríamos parar
para pensar nisso. Então Deus, voltando à lição, às vezes por amor ao homem, Deus interfere na história, impedindo o homem de fazer algumas coisas, exatamente para não ser a sua total destruição. Então Deus, ele interfere na história, sim, mas toda vez que Deus interfere na história é por amor ao homem, e não o contrário, mesmo o homem não entendendo. Bem, então na história temos aí Daniel, por exemplo, capítulo 2 do livro de Daniel, que é um texto muito interessante. Daniel, capítulo de número 2 de Daniel, o verso 21, Daniel 2, 21, ele vai nos dizer assim, ele, no caso Deus. Aí o verso 20, disse Daniel, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque são dele a sabedoria e a força. Ele, no caso Deus, ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis. É ele quem dá sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Então Deus dá ao homem a capacidade de poder governar, colocou um para isso, levantam homens. Quando esses já não correspondem mais ao propósito de Deus, Deus os levanta. E às vezes Deus permite que determinados povos tenham o líder que eles escolheram. Inclusive aconteceu isso com o povo de Deus. A nação de Israel era um povo que era para ser conduzido como uma grande igreja, a grande congregação do Senhor. Mas chegou um tempo que eles não queriam mais o governo de Deus. Eles falaram, não, Deus, mas as outras nações têm reis. A gente quer ser igual às outras nações. Samuel vai queixar a Deus, Senhor, estou sendo rejeitado. Deus, não, Samuel. O povo não está te rejeitando, o povo está rejeitando a mim. Então vai lá e dá um rei para eles. Mas antes esclarece para eles quais são as condições de ter um rei. Qual é o bônus de ter um rei. E Deus deu a eles um rei e eles pagaram e pagam até hoje um preço muito alto. Então o governo da terra, a Bíblia diz que a terra foi dada aos homens, compete aos homens governá-la bem. O homem tem feito isso da melhor maneira? Não, tem feito da pior maneira possível. Mas mesmo assim Deus o amou através de Cristo, o último Adão, para poder resgatar o homem, para poder recuperar a imagem de Deus no homem, para poder recuperar a imagem de Deus que o homem perdeu, manchou por causa da sua desobediência. Portanto, Deus, ele é o Deus da história. Ele vai estar revelando por meio da história. Também Deus, ele se revela no universo como um todo. Então Deus é aquele que coloca rei, tira rei, é aquele que intervém na história por amor ao homem, mas Deus, ele é um Deus que ele também se manifesta no universo por ele criado. Deus se manifesta pelo seu poder nas coisas criadas, o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles há. Aí, por exemplo, Salmo 19, é um salmo muito lindo, Salmo 19, vamos ver aqui esse salmo, que é muito importante para esse momento de ensinamento sobre a autoridade de Deus. Salmo de número 19, verso 1 ao 4, diz o seguinte, os céus proclamam a glória de Deus. Então Deus se manifesta. Então a revelação geral de Deus, ela também é manifesta por meio da natureza, do universo criado por ele. Então os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há fala, nem palavra, não se lhes ouve a voz. Por toda a terra estende-se a sua linha, ou seja, uma linha, a vontade de Deus, a fala de Deus, por toda a terra se estende a sua linha, e as suas palavras até os confins do mundo. Neles pôs para o sol uma tenda. Ou seja, Deus, ele se manifesta em toda a natureza. Se você acha que Deus não fala por meio das Escrituras, Deus fala por meio da história. Busque a Deus na história. Quantos reis, quantos fenômenos na história aconteceu, quantas coisas aconteceram na história que comprova a atuação de Deus. Se você não crê na revelação de Deus na história, vê na natureza. A natureza, ela revela Deus. O que está acontecendo atualmente, aí essas enchentes na Bahia, essas epidemias, aí esses vírus, que tem assolado a humanidade, gente, de uma maneira ou de outra, Deus está falando através desses sinais. Mas é Deus que está trazendo essa maldição? Não.
É simplesmente que o homem ele se afastou de Deus e o homem está recebendo, vamos dizer assim, aquilo que ele plantou durante todo o tempo, mas ao mesmo tempo Deus está dando escape, Deus está falando, a terra está gemendo, a Bíblia diz que a terra ela geme aguardando a redenção dos filhos de Deus. O pecado do homem atingiu a terra foi atingida pelo pecado, a natureza passou a não produzir o que ela produzia antes, hoje o lugar onde produzia não produz mais, onde tinha rio não tem mais, a natureza está gemendo. Então uma chuva, uma enchente, tudo isso que às vezes nós pensamos que é algo, não, é simplesmente a natureza, um fenômeno da natureza. Sim, é um fenômeno da natureza, sim, sem dúvida, mas Deus fala por meio da natureza. O problema é que nós não estamos aptos para poder ouvir a voz de Deus. Então, Deus ele fala através da calmaria, através de uma flor, através de um jardim, mas Deus também fala através de uma tempestade. Deus permite que as coisas aconteçam para que o homem ele reconheça que ele depende de Deus, que ele não é um Deus, que ele não pode mandar e desmandar, fazer e desfazer na natureza como ele quer, fazer com o próximo o que ele quer, como se simplesmente ele tivesse uma liberdade total, absoluta. Deus é apenas Deus que tem liberdade total. Então o homem, muitos têm agido como se ele fosse senhor da sua própria vida, senhor da natureza, senhor do outro. Aí sai destruindo tudo e todos e depois vem a conta. Mas é Deus que está punindo? Não, você está colhendo o que plantou. A Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Se você semeia vento, você vai colher tempestade. Se você semeia o bem, se você semeia o amor, você vai colher isso no tempo certo. Mas é necessário que nós entendamos que a natureza também, ela revela a natureza, o universo criado por Deus, ele revela a Deus. Aqui os céus proclamam a glória de Deus, um dia anuncia a sabedoria, outro dia. Deus tem falado através da natureza. Agora você tem ouvido a voz de Deus? Você tem ouvido a voz de Deus no jardim, na calmaria? Ou você só consegue ouvir a voz de Deus na tormenta? Porque Deus, ele quer falar com o homem, Deus ama o homem. E Deus, ele quer que o homem enxerga que há uma soberania acima de todas as coisas. E muitas das vezes, infelizmente, os homens só enxergam Deus no momento de dificuldade, de tribulação. Para muitos, infelizmente, a única via de enxergar que existe um ser superior, uma força maior, é por meio da tormenta, infelizmente. Mas bom seria se todo homem voltasse para Deus, voltasse para a sua palavra e conseguisse perceber Deus num animal, perceber Deus no outro, numa árvore, numa ave, num ser humano, numa criança, num idoso, num jovem. Mas infelizmente o homem, a maioria, não consegue ver Deus, não consegue perceber Deus na natureza, não consegue perceber Deus de uma maneira sublime. Infelizmente, essa é a realidade de muitos. Então Deus, ele se revela no universo, ele se revela através do ser humano criado à sua imagem e semelhança. O ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, Deus se revela na própria natureza do homem. Por quê? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1, o verso 26 e 27, Gênesis 1, 26 e 27, nos diz o seguinte: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Verso 27, criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, tanto homem como mulher, o próprio termo homem, aqui ele se refere num sentido genérico ao homem e mulher. Criou Deus o homem, aí especifica homem e mulher os criou, para especificar aí o macho e a fêmea. Eles foram criados à imagem de Deus. E a imagem de Deus, ela fala o quê? Fala da questão da sabedoria de Deus, a questão, por exemplo, da razão, a questão da vontade, a capacidade criativa, tudo aquilo que o homem tem de bom,
Ele veio de Deus. O que há de ruim no homem, ele adquiriu pela sua própria desobediência. Então o homem foi feito à imagem de Deus, o homem foi feito para dar certo. Mas o homem, no uso da sua liberdade, do seu livre-arbítrio, e sendo tentado pelo inimigo, ele fracassou, ele quis ver o outro lado, quis ser igual a Deus, e o que ele descobriu não foi algo bom. E o homem se perdeu, mas mesmo assim Deus foi atrás do homem através de Cristo Jesus e continua atrás. Você não pode, não, mas eu não tenho culpa, a culpa é de Adão, Adão que pecou e Deus está sendo injusto. Sim, Adão pecou sim. Mas só que Adão pecou, o primeiro Adão pecou, Deus mandou o remédio, que foi Cristo, o último Adão. Então, ao invés de você jogar a culpa em Adão, nossos primeiros pais, se volte para Cristo, porque ele veio exatamente o que Adão foi feito à imagem de Deus, e quando Adão pecou, ele manchou a imagem de Deus. E a Bíblia diz que os filhos de Adão foram criados à imagem de Adão. Jesus Cristo, ele veio aqui à imagem de Deus, para que por meio dele nós recuperássemos a imagem perdida. A imagem de Deus perdida por meio de Adão. Uma vez que Adão ele perde a imagem de Deus e nós nascemos à imagem de Adão, ou seja, a imagem do pecado. Mas aqueles que recebem a Cristo como Salvador, aqueles que tiveram encontro com Cristo, aqueles que foram alcançados por Cristo, aqueles que nasceram de novo, em Cristo eles recuperam a imagem de Deus perdida em nossos primeiros pais. Então Cristo ele é o último Adão, feito à imagem de Deus, e nele nós recuperamos a imagem de Deus. Nós somos adotados na família de Deus e nós nos tornamos uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, o homem, ele foi feito à imagem de Deus. Portanto, Deus, a sua revelação geral, ela se dá em cada homem. Cada ser humano, em toda parte, em qualquer parte do mundo, do universo, onde o homem estiver, há dentro dele algo de Deus dentro dele. Essa imagem ela foi manchada pelo pecado, sim, mas Deus colocou parte de si em todo homem, que é a marca do Criador na criatura. A Bíblia diz que Deus soprou de si no homem, foi o Espírito, tornou alma vivente. Então há dentro do homem uma voz que mesmo ele não conhecendo as Escrituras, mesmo não conhecendo a igreja, mesmo não conhecendo uma religião organizada, há uma voz nele que o faz ter o discernimento entre o que é certo e o que é errado. Então a consciência de bem e mal, de certo e errado, ela está além da moral política, da moral religiosa, é algo que o homem carrega consigo. O homem carrega consigo um senso de responsabilidade, é o único ser que nós conhecemos, o único ser vivo, que ele é capaz de ter esse sentimento, essa sensação de que algo que ele deva fazer ou não deva fazer algo. É o único ser que possui, que porta a espiritualidade, é o homem, é o único ser que nós conhecemos e que tem consciência disso. O homem tem consciência da sua própria existência, o homem é o único ser de cultura que nós conhecemos, o único ser político, o único ser que possui espiritualidade, que possui o senso do certo e do errado, que tem consciência da sua própria existência. Pelo menos é o que nós, até onde nós conhecemos apenas o ser humano. Nós não vamos falar de um animal, um cachorro, por exemplo, está com crise de existência, com crises existenciais, crises religiosas, econômicas. Nós não vemos isso, pelo menos não sabemos, não se sabe disso. Teríamos que ser um animal para saber disso, mas se o que nos difere dos demais racionais, dentre vários atributos, é a racionalidade, sermos ser de cultura, sermos ser políticos, sermos seres que possuem espiritualidade, o senso do certo e do errado, então nós entendemos que esse ser vivo que é o homem é o único ser que nós conhecemos que de fato tem consciência do bem e do mal, ou tem pelo menos a noção de dentro dele alguma coisa que o faz perceber que determinada coisa ele deve ou não deve fazer. E isso independe da construção religiosa, da construção social. É claro que a construção religiosa, a construção social coloca, existe a moral coletiva, existe a moral de grupo, a moral de rebanho, mas existe também, vamos dizer assim, aquela moral individual, ou aquela voz interior,
que está em cada ser vivo, ser humano, em qualquer parte do universo. É nesse aspecto que a lição ela está trabalhando. É claro que você que não crê em Deus, não crê na Bíblia, não é obrigado a crer em nada disso. Isso é questão de fé e de conhecer a Deus, e de ter proximidade com Deus pela fé, é claro. Se por um lado a revelação geral, aí nós terminamos aqui a questão do ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, ou seja, a natureza moral da humanidade, embora de maneira inadequada por causa do pecado, ela revela o caráter moral de Deus, ou seja, a ideia de certo e de errado ela está dentro do homem, e isso é uma marca de Deus na sua criatura. A ideia de perfeição, de imperfeição, isso está dentro de qualquer ser humano. Bem, a revelação especial. Nós vimos aqui então a revelação geral, que a revelação se dá na história, no universo, na natureza humana, e a revelação especial. Qual é a revelação especial? Se por um lado a revelação geral denuncia a culpa humana em rejeitar o conhecimento acerca de Deus, a revelação especial oferece redenção para os perdidos pecadores. E essa revelação especial é exatamente Cristo, em primeiro lugar, Cristo, e é claro que ele é o Verbo encarnado, e a própria palavra de Deus faz parte dessa revelação especial. Aí Colossenses, capítulo 1, muito interessante esse texto, Colossenses, capítulo de número 1, vamos ver aqui o que nos apresenta a palavra de Deus nesse texto. Colossenses, capítulo 1, verso 9 ao 14, Colossenses 1, 9 ao 14, nos diz o seguinte: por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade e de toda sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborando com toda a fortaleza segundo o poder da sua glória, para toda perseverança e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, no caso aqui a Deus, por vós, que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos, quem é o Filho amado? Jesus Cristo, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Então aqui Paulo aos Colossenses está mostrando exatamente que a revelação especial de Deus é Jesus Cristo, por meio do qual nós temos a redenção dos nossos pecados. Louvado seja Deus. Portanto, o que nós temos aqui? A revelação especial oferece ao homem redenção dos pecados. Ela é o complemento da revelação que Deus fez de si mesmo na história. Se Deus se revelou na história, se revelou no universo, se revelou na natureza humana, e agora Deus se revela de uma forma, vamos dizer assim, definitiva, de uma forma concreta. O próprio Deus se humaniza através de Cristo Jesus nessa revelação toda especial. Louvado seja o nome de Jesus. Portanto, ele revela, essa revelação especial oferece redenção para os perdidos pecadores. Reconhecemos a revelação especial tanto no Verbo vivo, que é Jesus Cristo, quanto nas Escrituras. Então, a Bíblia diz que a Escritura testifica de Cristo. Ela não é de particular interpretação. Ou seja, o que é a revelação especial de Deus para a humanidade? É Cristo e a sua palavra. Ou seja, Cristo é o mistério de Deus que estava guardado, estava velado desde a fundação do mundo, que foi desvelado, que foi revelado, manifestado à humanidade. E as Escrituras falam sobre Cristo. Também essa revelação especial é Cristo e as Escrituras que testificam sobre Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Portanto, o que nós temos aqui é por meio da revelação contida nas Escrituras que conhecemos a pessoa de Cristo, ou seja, estes, no caso os sinais, porém foram escritos, aquilo que foi escrito, os sinais,
tudo aquilo que desde o Gênesis quanto o Novo Testamento, eles foram escritos para que creiais que Jesus Cristo, aqui falando mais especificamente do Novo Testamento, para que creiais que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então tudo aquilo que foi escrito para o nosso proveito, a fim de que nós pudéssemos crer que Jesus é a revelação final e especial de Deus para a humanidade. Louvado seja Deus. Portanto, vimos aí nesse primeiro tópico a origem da Bíblia e a revelação divina para a humanidade. Vamos para o segundo tópico, vou tentar aqui adiantar um pouco, já temos aí quase 1h30. No segundo tópico da lição, nós temos evidências da autenticidade da Bíblia. Primeiro, evidências internas. A palavra autenticidade tem origem no grego autentites, como significado daquilo que é verdadeiro. Então, autêntico é aquilo que é verdadeiro. Quando aplicado às Escrituras, o termo indica a autoridade da Bíblia. Nesse sentido, a Bíblia ela autentica, no caso, a si mesma, como está lá em 2 Timóteo 3,16, que vale a pena a gente ler novamente aqui, 2 Timóteo 3,16, que vai dizer o seguinte, é bem interessante nós nos atentarmos a isso aqui, que nós sempre já ouvimos, toda a Escritura ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, e para instruir em justiça. Então o texto está dizendo o quê? Que toda a Escritura ela é inspirada por Deus, ou seja, o que nós temos aqui, nesse texto que nós lemos anteriormente, é mostrar exatamente que a Bíblia ela é quem vai autenticar a sua própria mensagem. Se ela toda é inspirada por Deus, a regra áurea da hermenêutica é que a Bíblia ela interpreta a própria Bíblia. Então, se você quer entender a Bíblia, se você quer entender um texto bíblico, busque o entendimento desse texto à luz da própria Bíblia. Não à luz da sua mera intelectualidade, à luz de um teólogo, de um filósofo, não. Leia a Bíblia buscando o seu entendimento à luz da própria Bíblia, louvado seja o nome de Jesus. Então, a Bíblia ela interpreta a si mesma. Dentre as evidências internas, destacam-se as evidências internas, no caso da Bíblia, da sua autenticidade. Primeiro, a unidade e a consistência, ou seja, a Bíblia é um livro único. Apesar de ser 66 livros, ela tem uma unidade e ela tem uma consistência. 66 livros, escritos por cerca de 40 escritores, cerca de 1.500 anos. Mas ela tem uma unidade, ela trata de um único tema, que é Cristo e a redenção do homem. Trata da criação da humanidade, a queda da humanidade, lá já no início, mostra a promessa da redenção. Toda a Bíblia aponta os fatos, as profecias para essa redenção e ao cumprimento dessas profecias. Então tudo isso há uma linha mestra que dá uma unidade à Bíblia e ao mesmo tempo há uma consistência nessa unidade. A Bíblia ela tem uma unidade, ela tem uma consistência. Isso é uma evidência interna da Bíblia, da autenticidade, autenticidade bíblica. Ou seja, o que nós temos aqui, a evidência interna, a palavra, nós já vimos o que significa. A ideia da Bíblia interpretar a si mesmo, a autenticidade vem de ser verdadeira, e a unidade e a consistência, o comentarista nos apresenta num período aproximado de 1.600, 1.500, 1.600 anos, a Bíblia foi escrita em 2 idiomas principais, que aí no caso é o Antigo Testamento em hebraico e parte dele em aramaico, e também o grego no Novo Testamento, que é no caso aí um dialeto. Por cerca de 40 pessoas de diferentes classes sociais, cerca de 40 pessoas, período de cerca de 1.500, 1.600 anos, em lugares e circunstâncias distintas, que abordaram centenas de temas são abordados na Bíblia. Apesar de todas essas implicações, o conteúdo bíblico ele é consistente, os seus escritos se harmonizam, formando um todo sem qualquer contradição. Então a Bíblia, claro que existem aí as versões, que às vezes ajuda por um lado, mas também às vezes complica por outro lado, mas a Bíblia, ela em si, ela se harmoniza, ela não se contradiz.
O que há, às vezes, é contradição por parte de intérpretes, por parte de exegetas, que às vezes não conseguem ou querem buscar na Bíblia aquilo que não está na Bíblia, ou querem colocar na Bíblia aquilo que não está. Mas quando nós temos a possibilidade de não entender a Bíblia, de não entender um texto, nós não devemos atribuir isso uma falha ao texto, mas uma falha, quem sabe, a nossa incapacidade de entender um livro tão profundo que exige um tempo para a pesquisa, para a busca, vamos dizer assim, da direção divina também, já que é um livro que traz uma mensagem também espiritual. Então nós precisamos tanto de tempo, dedicação, esmero para o conhecimento das letras, das regras de interpretação, como também de uma direção divina. Porque não é ler o livro, a Bíblia, como se lê uma história, como se lê um romance. Não. Há um autor divino por trás da Bíblia, há uma mensagem. A Bíblia, ela contém, por exemplo, todos os gêneros literários e os gêneros textuais que se pode derivar, que se pode ter. Você pode buscar isso na Bíblia, principalmente os grandes gêneros literários, como o drama, como no caso a poesia. Nós vamos encontrar na Bíblia a tragédia, entendeu? Tudo isso nós vamos ver na Bíblia. Então a Bíblia ela tem vários estilos literários e nós devemos buscar as regras de interpretação e gastar tempo em estudar a Bíblia, mas não esquecer também que ela é um livro espiritual, que ela tem uma proposta espiritual, que também deve ser discernida espiritualmente. Senão, seremos meros especuladores e catedráticos, meros eruditos nas Escrituras e não sábios segundo Deus. Bem, então aí está um pouco dessa primeira história da unidade e consistência da Bíblia. Aí vem a ação do Espírito Santo. Por meio da leitura da Bíblia é possível ouvir a voz de Deus agindo como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito. Você só pode experimentar isso se você se voltar para a Bíblia de uma maneira desarmada. Não, eu vou ler, quero ver o que a Bíblia fala através das suas linhas e as entrelinhas. Mas muitos já vão armados para a Bíblia, já vão fechados, já vão com intenções espúrias, querendo, quem sabe, confirmar aquilo que ele acredita, e aí vai deixar de fato, e como vai deixar de perceber de fato o que Deus tem para dizer através da sua palavra. É como você querer estudar qualquer livro e já querer colocar no livro aquilo que você pensa. Aí você vai contaminar a leitura. Na Bíblia, por que na Bíblia tem que ser diferente? Porque se para eu ter uma leitura de uma obra literária, eu preciso me desarmar ao máximo para poder ir para essa obra desarmada, para entender o que o autor está falando comigo. Por que na Bíblia tem que ser diferente? Deveríamos pensar nisso. Bem, aí nós temos então a ideia aqui que é apresentada num primeiro momento, que é a unidade da Bíblia. No segundo momento, a ação do Espírito Santo. Isso aqui é muito interessante. O Espírito Santo penetra até a divisão da alma e do espírito. Como os discípulos no caminho de Emaús, aquele que aceita a mensagem da palavra experimenta a chama do Espírito arder no coração. Passa a compreender o plano da salvação. Isso é algo que não pode ser ensinado. Talvez muitas das coisas que eu falo aqui, para alguns de vocês, sejam absurdas. Esse rapaz aí, esse camarada aí, esse professor está dizendo coisa por coisa, porque tem coisa que não pode ser ensinada. Tem coisa que você tem que experimentar, você tem que experienciar, e toda experiência, ela é pessoal. Você tem que ter a tua experiência com Deus. A Bíblia diz: provai e vede que eu, Senhor, é bom. Para você, de fato, perceber a autoridade da Bíblia, para você perceber a ação de Deus na Bíblia, você tem que se chegar a ela, desarmado, para você entender, e você verá que realmente a Bíblia é um livro diferente. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Leio de tudo, já tive contato com vários tipos de leituras, não li tudo quanto gostaria de ter lido, ainda quero ler muito, mas nenhuma leitura pode se comparar à leitura da Bíblia, ao estudo da Bíblia. Aí nós vimos então
No primeiro momento, aí foi apresentada então a unidade e consistência da Bíblia, depois a ação do Espírito Santo, depois nós temos profecias e eventos futuros. É uma das maiores provas que a Bíblia é a palavra de Deus, é uma das provas que para mim fala mais alto na Bíblia, como evidências internas da Bíblia, e que são, vamos dizer, depois evidências externas, que se tornam evidências externas, é exatamente as profecias da Bíblia. A Bíblia tem profecias na Bíblia de milhares de anos que se cumpriram à risca. Pessoas que foram usadas por Deus há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, e que cumpriram exatamente como essas pessoas falaram. Que cumpriram eventos, a natureza, a história, ela toda, vamos dizer assim, ela encaminhou-se para cumprir aquilo que havia na profecia. Como explicar isso? Como explicar que alguém, em um contexto de milhares de anos atrás, profetizou algo que depois aconteceu exatamente? Não foi alguém que não vou fazer assim para cumprir essa profecia, não. Eventos, a história, a natureza, tudo contribuiu para que, de fato, essa profecia ela viesse a cumprir. Isso não tem como negar. Então, as profecias de eventos futuros, a exatidão do cumprimento das profecias comprova a veracidade das Escrituras. As suas profecias foram anunciadas muitos séculos antes dos eventos acontecerem com clareza e precisão. Entre tais eventos, citamos alguns aqui. Eu vou citar aqui, vou fazer questão de ler, espero não ser muito enfadonho, mas que para mim é um dos pontos mais caros da lição, é esse tópico aqui, esse subtópico, que nos apresenta as profecias. Porque essas profecias elas foram ditas há centenas de anos atrás e elas tiveram um cumprimento fiel, que não se pode negar que, de fato, esses homens falaram da parte de Deus. Por exemplo, o nascimento de Cristo. Vamos lá para Isaías, o capítulo de número 7. Isaías 7, o verso de número 14. Olha o que nos diz Isaías 7. Isso aqui, cerca de 700 anos antes de Cristo. 700 anos antes de Cristo. Isaías 7,14 diz o seguinte: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Tem um contexto histórico dessa passagem aqui, uma leitura teológica para um contexto específico, histórico, humano, mas essa profecia aqui, ela apontava, ela tinha um caráter, esse texto tem um caráter escatológico. Quando diz o texto, portanto, o Senhor, aqui com letra maiúscula, que é Deus mesmo, vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isso, Isaías falando 700 anos antes de Cristo. Nós vamos agora para Mateus, o Novo Testamento. Mateus, capítulo de número 1, verso 23. Mateus 1, 23. Olha o que nós temos aqui em Mateus. Vamos começar do verso 20, que fala aqui sobre José. Verso 19. E como José, seu esposo, era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente, quando José soube que Maria estava grávida. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aí o verso 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta. Que profeta é esse? Pelo profeta Isaías. Então aqui o escritor de Mateus está dizendo que tudo isso, que ela dará à luz um filho, chamará Jesus, ele salvará o mundo dos seus pecados. Aí o comentarista aqui, o autor do livro, está dizendo que tudo isso aconteceu para se cumprir o que o profeta diz. Que profeta? O profeta Isaías. E aí ele repete aqui: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ou seja, a própria Bíblia aqui, Mateus, está interpretando o livro de Isaías. 700 anos antes de Cristo, Isaías profetizou, e isso se cumpriu, e Mateus aqui está registrando. Como negar a veracidade da Bíblia? Não tem como.
negar. Um outro sinal, a morte de Jesus. Salmo 22, que nós temos aqui, um livro do Antigo Testamento, Salmos. Vamos procurar aqui o livro de Salmos. Salmos de número 22. Deixa eu ver aqui, Salmo 22, o verso de número 16. Olha o que nos diz aqui, Salmo 22, verso 16. Pois cães me rodeiam, um ajuntamento de malfeitores me cerca. Transpassaram-me as mãos e os pés. Aqui um salmo profético. Quem foi traspassado as mãos e os pés? Jesus. E agora nós vamos lá para João, capítulo 19, verso 36, no Novo Testamento. João, vamos ver aqui o livro de João, capítulo de número 19, verso de número 36. João 19, 36. Vamos ver aqui o que nos diz. Porque isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Então, ele foi traspassado, os pés e as mãos, mas o próprio contexto dos evangelhos vai dizer que o corpo de Jesus, que nenhum osso foi quebrado, porque já havia a profecia que ele seria traspassado os pés e as mãos. E isso aconteceu exatamente lá na cruz do Calvário, como nós temos no evangelho. Também um outro profecia importante, o local da sua sepultura. Olha, Isaías, que é considerado o profeta messiânico, no capítulo de número 53 de Isaías, conhecido de muitos cristãos, o capítulo 53, o verso de número 9, nos diz o seguinte, 53, 9, e deram-lhe a sepultura, isso aqui é a profecia de Isaías, e deram-lhe a sepultura com os ímpios e com o rico, na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Qual homem que nunca cometeu injustiça, nunca houve engano na sua boca? É exatamente Jesus. E você pega o contexto do Salmo de Isaías 53, ele vai começar no primeiro, no segundo, no terceiro verso. E o verso 4, ele diz o seguinte, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, carregou as nossas dores, nós reputávamos por aflito e ferido de Deus, mas ele foi ferido por nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aí começa a descrever todo o martírio. Verso 7, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro. E aí até chega no texto que nós estávamos falando, e deram-lhe, o verso 9, e deram-lhe a sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. A gente vai para Mateus capítulo 27, nós vamos ver o cumprimento dessa profecia em Mateus capítulo de número 27, que o evangelista Mateus capítulo 27, o verso de número 57 a 60. Mateus 27, verso 57 até o verso de número 60. Nos diz o seguinte, ao cair da tarde veio um homem rico, me deram a sepultura entre os ímpios e entre os ricos. Aí, quando Jesus foi crucificado, que ele havia morrido e tinha que tirá-lo, no caso da cruz, porque no outro dia era o sábado, diz o texto, e ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus. Este foi a Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e depositou-o no seu sepulcro novo, que havia aberto em uma rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Então nós temos aqui exatamente o cumprimento daquilo que Isaías havia profetizado 700 anos atrás, lá em Isaías 53, que nós lemos, aí no verso de número 9, quando diz o seguinte, e deram-lhe a sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido nenhuma injustiça, apontando para a sepultura, no caso, a morte de Jesus. E uma profecia que não poderia faltar é falando da sua ressurreição.
Então falou da morte, falou do sofrimento de Jesus e agora a sua ressurreição. Lá no Salmo, Antigo Testamento, Salmo de número 16, verso de número... Salmo 16, verso de número 10. Salmo 16, verso de número 10, nos diz o seguinte: pois não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu servo veja a corrupção. Aqui uma profecia, no caso nesse salmo, um salmo profético. Sheol aqui era o mundo dos mortos, o local onde os mortos eram casos, onde se cria que todos os mortos, as almas dos mortos ficavam, tanto justos quanto injustos. Havia uma separação, ali no caso no Sheol, havia ali uma parte que era chamada de Hades e outra de Seu de Abraão, mas o Sheol é o nome dado ao mundo dos mortos. E aqui o profeta, o salmista, ele diz: pois não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. E agora nós vamos para Mateus 28, que nós temos lá em Mateus capítulo 28. Vamos ver aqui o que a Bíblia nos fala. Mateus capítulo 28, verso de número 6. Temos o seguinte: não está aqui, porque ressurgiu, como ele disse, vinde e vede o lugar onde jazia. Então aqui exatamente mostrando o quê? Que Deus não deixaria a alma de Cristo, que ele não ficaria na sepultura, Deus se encarregaria de ressuscitá-lo. Então isso aqui é exatamente para cumprir aquilo que Mateus, o que Isaías havia profetizado. Portanto, temos aí as evidências, não é isso? As profecias e eventos futuros. E aí nós temos aqui o cumprimento dessas profecias como evidência daquilo, evidências internas, no caso, da autoridade da Bíblia. E aí, na sequência, nós vimos aqui, então, essas evidências internas, no primeiro subtópico. No segundo subtópico, evidências externas. Agora eu vou tentar correr mesmo. Evidências externas. Compreende-se como evidências externas aquelas em que os acontecimentos narrados nas Escrituras são também ratificados por outras fontes históricas. Aqui nós vimos aqui as evidências internas, então vamos ver aqui sobre as evidências externas. Por vezes, essas comprovações, elas se identificam e se fundem aos conceitos de inerrância, isto é, que a Bíblia não contém erro. Nessa direção, tanto os registros da história das nações, as descobertas, a história, descobertas arqueológicas que têm acontecido, descoberta lá do Mar Morto e outras e muitas descobertas arqueológicas e os pressupostos das ciências apontam para a autenticidade da palavra de Deus. E a despeito de ser contestada por ateus e incrédulos, a Bíblia permanece como o livro mais traduzido e lido de toda a história. Quantas descobertas arqueológicas está aí na mídia, você pode pesquisar na internet, coisas que apontam que houve um dilúvio, que apontam que houve uma destruição, que a cidade de Babel de fato existiu, coisas que apontam para a realidade do dilúvio, a realidade da história do mar, no caso ali do Mar Vermelho. Muitos aí você pode pesquisar na internet, são pesquisas, algumas delas feitas por pessoas que não são cristãs, por pesquisadores, simplesmente pesquisaram, que exerceram o verdadeiro papel do cientista, que é pesquisar, de ser neutro dentro, é claro, daquilo que ele pode ser. Então aí a própria arqueologia, a própria história, são os fatos externos que comprovam a veracidade da Bíblia. E o último tópico da lição, a mensagem da Bíblia. Primeiro subtópico, a supremacia da Bíblia. A expressão latina sola scriptura, que é um dos 5 solas lá da Reforma Protestante, confirma que somente a Bíblia é regra infalível e autoridade final em matéria de fé e prática. Ou seja, nós, enquanto cristãos, nós temos que saber que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, é sola scriptura. Ou seja, se uma igreja ela precisa lançar mão de outros manuais, de algum teólogo, alguma autoridade teológica, científica, filosófica, para poder fazer valer a mensagem do Evangelho, está tudo errado. Se a Bíblia, se você, no caso, pensa que a Bíblia não é suficiente
para levar o homem ao conhecimento de Deus, para, no caso, doutrinar a igreja, para ensinar a igreja, para conservar a juventude, os homens, mulheres, crianças, aos pés de Cristo, com a vida cristã sadia. E você tem abandonado a Bíblia em busca de outros artifícios, de outras maneiras ou técnicas humanas, para poder segurar o povo na igreja. Você pode até segurar o povo na religião, mas não segurar ou deixar o povo em Cristo. Então, somente as Escrituras. Nossa declaração de fé professa que a Bíblia fornece o conhecimento essencial, indispensável à nossa comunhão com Deus e com o nosso próximo. Assim sendo, não necessitamos de uma nova revelação extraordinária para a nossa salvação e nosso crescimento espiritual. A revelação maior foi Cristo, que é a própria palavra, é a última palavra de Deus, e a Bíblia que fala, testemunha sobre Cristo. Significa que, isso aqui é muito interessante, que todas as doutrinas necessárias para a salvação já nos foram transmitidas pelas Escrituras e que nenhuma tradição humana pode acrescentar ou retirar coisa alguma. Nada de analisar a Bíblia, a salvação à luz da tradição, à luz de um concílio. Não, os concílios e essas tradições, eles devem ser submetidos à autoridade da Bíblia, isso sim. E aqui o comentarista, fechando esse ponto, assim ratifica-se, confirma-se que a Bíblia é a fonte final de autoridade, porque ela aponta para o próprio Cristo. Subtópico 2, o poder da palavra de Deus. O seu poder se assemelha ao fogo que consome e purifica, bem como a um martelo que despedaça a penha. Eu achei essa expressão muito fantástica, porque nós vamos ter aqui, isso aqui eu acho bem interessante, no livro de Jeremias, quero que você acompanhe aqui essa leitura. Jeremias, profeta Jeremias, o profeta chorão, profeta das lágrimas. No profeta Jeremias, no capítulo de número 23, o verso 29, Jeremias 23, 29, tem um texto bem interessante sobre a autoridade da palavra de Deus. O verso 29, deixa eu ver aqui, diz assim: não é a minha palavra como um fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra. E aqui o comentarista ele vai colocar que o poder da palavra de Deus, o seu poder se assemelha ao fogo que consome e purifica, essa é a ideia do fogo, consumir e purificar, bem como a um martelo que despedaça a penha, que quebra uma pedra. Aqui Jeremias está dizendo, não é minha palavra como um fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra. Então a palavra de Deus é um fogo que consome toda iniquidade, todo pecado, toda impureza. E também um martelo que esmiuça a pedra, que quebra todo o empecilho. Só que nós temos que entender, o difícil é nós nos voltarmos para a palavra de Deus e aceitá-la como fogo, aceitá-la como um martelo, fogo que venha consumir tudo que há de impureza em nós, na nossa mente, nos nossos sentimentos, nas nossas vontades, a nossa mente impura, a nossa alma pecaminosa, com um martelo que venha esmiuçar todos os nossos preconceitos, as nossas ideias preconcebidas, o nosso egoísmo, o acharmos que nós sabemos tudo, que não podemos ser ensinados por Cristo. A Bíblia é um martelo que esmiuça a penha. Então é necessário que nós entendamos esse caráter de autoridade da Bíblia em desfazer todo sofisma, todo pensamento, toda ideologia humana e em nos aproximar de Deus. Esse é o caráter de autoridade da Bíblia. Portanto, as qualidades de fogo e martelo indicam que nada pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. A Bíblia há de se cumprir. Deus vela por sua palavra para que ela se cumpra. O seu poder também é capaz de derrubar fortalezas espirituais que fazem oposição ao conhecimento divino. O poder da palavra quebra fortalezas, forças do inimigo. A palavra de Deus tem poder tal qual uma espada para penetrar o mais íntimo do ser humano e julgar os pensamentos e as intenções do coração. Não um coração onde a palavra de Deus caia, que ela não cause uma mudança, uma transformação, uma libertação.
Quando tentado no deserto, o próprio Cristo derrotou Satanás usando o poder da palavra. Ele venceu as sugestões do diabo ao fazer citações bíblicas. Está escrito, está escrito, está escrito. Jesus venceu as citações usando a própria Escritura. E, finalmente, o último subtópico, o propósito da Bíblia. Nossa declaração de fé ensina que a Bíblia é a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal é, pela persuasão, pelo convencimento do Espírito, levar-nos à redenção em Jesus Cristo. E aí, fechando, nela também se encontra revelados os códigos morais para a sociedade. A Bíblia tem, se você quer saber como viver bem em família, em sociedade, nos negócios, a Bíblia, ela tem a resposta para tudo que você quiser, desde que você vá buscar de uma forma desarmado, por cima da Bíblia, desarmado, para que ela fale ao teu coração. Nessa compreensão, a Bíblia é a revelação de Deus e de sua vontade à humanidade. Dessa forma, o compromisso inegociável da igreja deve ser de fidelidade, de propagação da mensagem bíblica para salvar e libertação do pecador, para salvação e libertação do pecador. Ou seja, o homem ele deve ser levado a Cristo por intermédio da sua palavra. E nós, enquanto igreja, temos a responsabilidade de zelar pela sã doutrina e sã ensinamento da palavra de Deus. E a conclusão: as Escrituras são de origem divina. Deus se deu a conhecer por meio da história, do universo, da humanidade, de Cristo e das Escrituras. A autenticidade da Bíblia é confirmada por evidências internas e externas. A palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. E aí o teólogo Antônio Gilberto, aí, saudosa memória, escreveu que o autor da Bíblia é Deus, seu real intérprete é o Espírito Santo, o seu tema central é o Senhor Jesus Cristo. Então, se você quiser conhecer Deus, se você quiser, de fato, ler a Bíblia, entender a Bíblia, conheça Deus, que é o seu autor. Se encha do Espírito Santo, que é o seu intérprete. E então você irá se cercar do tema principal da Bíblia, porque ela aponta para Jesus. Que Deus nos abençoe, que o Espírito do Senhor continue falando ao teu coração, que nós possamos entender que nós temos um compromisso de vivermos segundo a autoridade da palavra de Deus e também de zelar pela autoridade da Bíblia e pela santidade de Deus. Que Deus nos abençoe, um grande abraço. Mais uma vez, que você tenha um ano debaixo da direção de Deus e que a palavra de Deus seja lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho, não só durante o ano de 2022, mas durante toda a sua existência. Um abraço, a paz do Senhor, que Deus os abençoe, em nome de Jesus, oreis por nós. Amém.